Olá, pessoal. Muito boa noite. Hoje temos mais um encontro do nosso projeto Meu Lugar para Viver. Em instantes, nós vamos começar. Vamos aguardar aqui o nosso público. As pessoas, aos poucos, vão chegando. E em alguns minutos, vamos começar a nossa live. Bom, então, algumas pessoas já estão chegando. Muito prazer, é um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso projeto. Para aqueles que estão pela primeira vez hoje aqui, esse é um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a professora Patrícia Cardoso e temos como aluna participante desse projeto, coordenadora comigo também, a Luísa Índio. E hoje teremos um convidado muito especial, o graduando Roniel de Oliveira, que foi meu aluno na UF, e ele vai falar sobre locações. Então, na live de hoje, ele vai esclarecer um pouquinho dos pontos mais importantes, dos pontos principais sobre os contratos de locação. E nós vamos ter esse diálogo, como temos tido ao longo aí desse semestre. Então, vou passar a palavra ao nosso querido Roniel, cumprimentando. É um prazer tê-lo aqui conosco, Roniel. Roniel, ele está para se graduar pela UF, já terminou todas as disciplinas, falta só colar grau, por conta da pandemia atrasou um pouquinho. Um aluno também muito dedicado, foi meu orientando de monografia, fez um excelente trabalho de conclusão de curso e tem toda uma vida profissional, já começou a estagiar na área do direito imobiliário. Então, com certeza, ele vai poder tirar as dúvidas de vocês sobre o tema. Então, com a palavra, o Roniel. Pode começar. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que eventualmente estejam me assistindo e dizer que, para mim, é uma grande honra participar dessa live ao lado de duas pessoas que muito admiro. A professora Patrícia sempre foi uma grande incentivadora de minha trajetória acadêmica e, de certo modo, possui uma grande influência em meus projetos com o término da graduação. O meu amor pelo direito imobiliário surgiu em razão de suas aulas. Então, para mim, é uma grande honra compor essa live em conjunto com ela. Já em relação à Luísa, essa aluna tão proativa e competente, eu me sinto muito grato de participar desse projeto com ela e com uma grande responsabilidade em mãos aqui hoje, que é de passar as informações de um modo tão claro, objetivo e com tanta maturidade com que a Luísa realiza suas considerações. Bom, em relação ao tema dessa live, é necessário frisar que a locação de imóveis, né, ela não se resume, a locação não está restrita aos bens imóveis, tampouco aos bens imóveis para fins residenciais. Há diversas legislações destinadas a regular os diferentes tipos de bens que são objetos da locação. A legislação aplicável, ela vai depender da natureza desse bem que será objeto do contrato de locação. Mas o que seria um contrato de locação? Inicialmente, é necessário frisar que a locação é um contrato em que alguém transfere a posse direta de uma coisa mediante a remuneração pelo respectivo uso e gozo desse bem. Quando essa coisa, cuja posse for transferida, for um imóvel urbano, nós teremos uma legislação específica destinada à sua regulação, que trata-se da Lei 8.245 de 91, a qual regula a locação de imóveis urbanos para fins residenciais, quando a pessoa tem um intento de naquele imóvel estabelecer sua moradia, a locação não residencial, que pode ser para um fim comercial, empresarial ou não, e nós teremos ainda a locação por temporada. A locação por temporada é aquela celebrada para o fim de residência temporária em determinado tempo, cujo prazo não pode ser superior a 90 dias, esteja esse imóvel mobiliado ou não. Havendo a permanência daquele locatário temporário no imóvel, haverá a prorrogação desse contrato por prazo indeterminado. E qual o intuito da gente ter uma legislação destinada apenas à regulação das locações urbanas? Bom, nós partimos do pressuposto que a figura do locatário, ou seja, aquele que aluga o imóvel, ele está em posição de desvantagem em relação ao proprietário daquele bem, ou outra pessoa por ele autorizada a alocar aquele imóvel. Por isso,
é muito comum que as pessoas, infelizmente, hoje em dia ainda não contam com imóvel próprio, é muito comum que nas locações de imóveis urbanos para fins residenciais haja um intuito mais protetivo, pois a gente recai no direito fundamental à moradia previsto na Constituição Federal. E, diante disso, nós podemos dizer que a locação de imóveis urbanos funciona como uma espécie de equilíbrio forçado para essa relação. Um grande exemplo desse viés mais protetivo para o inquilino, para o locatário, diz respeito à duração, à entrega do imóvel, né, durante o período da locação. Durante o contrato de locação, não pode o proprietário reaver o imóvel alugado. Já o inquilino, o locatário, ele pode devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento desse contrato. E nesse contrato, exigiria a lei alguma formalidade? Bom, esse contrato não tem uma formalidade. Ele pode ser tanto um contrato escrito quanto verbal. Porém, é necessário sempre prezar pelo um contrato escrito, porque facilita a prova de que aquela relação jurídica existe ou existiu, e, além disso, é um elemento comprobatório de uma eventual violação a uma cláusula contratual, ou seja, aquilo que foi convencionado entre as partes no ato da assinatura do contrato de locação. E quais são as partes desse contrato de locação? De um lado, nós temos a figura do locador, que seria o proprietário ou outra pessoa por ele autorizada, e nós teremos ainda a figura do locatário, que também é chamado de inquilino. Ele exercerá o uso e gozo daquele bem mediante um pagamento de um preço. Essa retribuição paga pelo locatário ao locador, pelo uso e gozo da coisa, é denominado de aluguel. E no que se refere aos aluguéis, a gente tem que lembrar que o valor ele é sempre de livre estipulação entre as partes, devendo somente se adequar ao padrão de mercado. Contudo, a vedação, existe uma vedação legal pela Lei 8.245 de 91, que é a respeito da estipulação em moeda estrangeira, variação cambial ou salário mínimo. Por quê? Essas hipóteses mencionadas, elas estão sujeitas a um alto índice de variação. Se altera o salário mínimo, consequentemente, vai haver uma alteração do valor dos aluguéis. Isso pode haver uma quebra, um desequilíbrio nessa relação jurídica. Eis que haveria uma menor previsibilidade do valor a ser pago pelo aquele uso remunerado do imóvel. E aí a gente tem que lembrar que o valor de aluguel, o novo valor de aluguel, ele não se confunde com reajuste de aluguel. O novo valor de aluguel é sempre em comum acordo entre as partes, que podem estipular o valor que convencionarem. Porém, o reajuste de aluguel, ele ocorre anualmente pela variação da inflação, que isso é medido por um índice denominado IGPM, que é o Índice Geral de Preços. Esse Índice Geral de Preços ele vai medir a inflação e esse reajuste de aluguel seria nada mais, nada menos que a reposição do poder de compra daquela moeda. Se em determinado tempo eu paguei R$ 700 pela locação, com um período de um ano, em razão da inflação, pode ser que aquele poder de compra, o valor de R$ 700 daquela moeda, já não seja o mesmo. Por isso é necessário um índice geral de preços, o IGPM, que é o reajuste naquele contrato de locação. E, além disso, pode haver também a revisão do valor do aluguel. Porém, essa revisão é prevista em lei após o período de vigência de 3 anos daquele contrato. E, geralmente, os contratos, o prazo do contrato de locação é estipulado pelo período de 30 meses, ou seja, um período inferior a 3 anos, o que, a rigor, não seria necessário uma revisão desse valor do aluguel. Porém, pela lei de locações, que regula as locações de imóveis urbanos, não há uma vedação a uma estipulação de um prazo maior. Esse período de 30 meses será posteriormente demonstrado por que as partes firmam um contrato por 30 meses. Então, havendo um período inferior a 10 anos, é totalmente possível. Passado o período de 10 anos ou mais do contrato, é necessário haver a concordância do cônjuge. Se não houver a concordância desse cônjuge, pode ser aquele cônjuge que não manifestou sua anuência, ele pode perfeitamente não cumprir o período excedente a 10 anos. E, além disso, não há como a gente falar de valor de aluguel sem mencionar a triste pandemia gerada pelo coronavírus.
a pandemia do coronavírus ela afetou consideravelmente as relações jurídicas e com as locações de imóveis urbanos não foi diferente. Se de um lado nós temos o locador, que é obrigado a entregar um imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina e garantir o uso pacífico do imóvel, de outro nós temos a figura do locatário, que é obrigado a servir do imóvel para o uso que se destina e pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação. Entretanto, os reflexos da pandemia na situação econômica de muitas famílias foi alvo de muitas discussões no mundo jurídico. Eis que haveria um desequilíbrio na situação patrimonial desses locatários, seja pela perda de seu emprego, seja pela redução considerável de seus ganhos salariais, que promoveram o debate jurídico acerca da possibilidade ou não de haver uma redução do valor dos aluguéis. E com isso a gente encontra uma grande divergência. Então, seria possível, em razão da pandemia do coronavírus, que essas pessoas que teve a perda de seu emprego, uma redução considerável de seus ganhos salariais, seria possível pleitearem a redução dos valores dos aluguéis? Quanto a isso, existe uma pequena divergência. Existem pessoas que entendem ser possível essa revisão e existem outros que entendem não ser possível. A rigor, uma particularidade do locatário não interfere na relação contratual, o que significa dizer que o simples fato de um locatário ter um desequilíbrio na sua situação patrimonial, por si só, não o isenta de pagar o aluguel e o valor integralmente previsto. Porém, nada impede que as partes, que haja um consenso entre os contratantes, de modo a haver uma renegociação para diminuir temporariamente o valor desses aluguéis. Então, no que se refere à redução do valor dos aluguéis nos imóveis urbanos para fins residenciais, o conselho é sempre pela solução consensual, pela argumentação. Talvez se aquele inquilino, se aquele locatário desocupar o imóvel, frente à situação da pandemia que afetou consideravelmente a renda dos brasileiros, pode ser que ele não consiga alocar aquele imóvel. Será que o tempo que aquele imóvel vai ficar disponível para locação não seria um prejuízo para o locador, que vai ter que pagar condomínio, IPTU e outras despesas? Será realmente que a redução do valor do aluguel, essa medida consensual, não seria a melhor solução? Do ponto de vista normativo, não haveria, assim, entende-se que a medida convencional é sempre o que deve ser realizado, pois o aluguel deve permanecer com o mesmo valor, tendo em vista que o uso e gozo da coisa alugada permanecem inalterados. E, pelo contrário, nos imóveis para fins residenciais, frente à situação da pandemia, todos em quarentena, o uso desse imóvel ele passou a ser intensificado, porque as pessoas começaram a trabalhar home office e não podiam sair de suas casas. Então, a rigor, não haveria essa possibilidade de redução da locação dos imóveis residenciais e urbanos para fins residenciais. Porém, é necessário lembrar que, como eu disse anteriormente, a locação, a lei de locação, a 8.245, ela não se restringe aos imóveis urbanos para fins residenciais. Então, seria possível haver uma redução daqueles bens, por exemplo, os destinados a fins comerciais, a redução do valor dos aluguéis para fins comerciais, de shopping centers, por exemplo? Bom, o poder público ele determinou o fechamento de diversos segmentos comerciais. E, com isso, o uso desse bem ele passou a não ser autorizado. Então, poderia haver alguma medida que permitisse, que viabilizasse a redução desse valor dos aluguéis. Aí eu gostaria da opinião da professora Patrícia quanto a essa questão. Sim, quanto a isso, como o Roniel colocou, existe uma grande polêmica sobre a possibilidade de renegociação ou não desses aluguéis. No que toca a gente aqui, no nosso dia a dia, em relação àqueles imóveis que são residenciais, o que tem prevalecido é a manutenção do valor do aluguel que foi pactuado, salvo se uma das partes se sentir prejudicada, especialmente o locatário, ou seja, o inquilino, ele pode propor uma ação revisional de aluguel, ele pode solicitar ao judiciário caso não tenha um êxito em renegociar com o seu contratante, mas as medidas são sempre
consensuais. Excepcionalmente, se nada der certo, a pessoa prejudicada deve recorrer ao judiciário. E aqui teve uma grande polêmica em relação ao regime jurídico especial, transitório, em relação a essa pandemia do coronavírus, porque havia uma previsão inicial, que posteriormente foi mantida, que previa que até dia 30 de outubro de 2020, ou seja, depois de amanhã, não poderia ocorrer uma medida antecipatória de despejo. Como assim? Quando o inquilino não paga o aluguel, o mecanismo que o proprietário, ou seja, o locador, tem para dissolver esse contrato é a ação de despejo. É a ação de despejo por não pagamento. Então, porque aquela pessoa não está pagando o aluguel, ela não tem o direito de usar. Porque esse contrato, ele é um contrato que a gente chama de bilateral. O que significa isso? Um contrato comutativo bilateral. Usei um termo técnico, mas para vocês entenderem, existe uma prestação e uma contraprestação. Eu posso usar aquele bem porque eu pago por ele. Se eu deixo de pagar o aluguel, que é o valor que eu pago ao dono do bem para usar este bem, automaticamente eu perco o direito de usá-lo. E a forma que esse proprietário tem de retomar esse bem é propondo uma ação de despejo. E aí, explicando isso, essas medidas de despejo, nessa ação, tem medidas que são preliminares, medidas antecipatórias. É possível, numa ação desse tipo, que haja o despejo logo no início, sem que haja uma sentença definitiva. E aí, o que aconteceu durante a pandemia? Objetivou-se que não poderia acontecer uma medida antecipatória durante a permanência da pandemia. Então, a lei colocou como um prazo, até 30 de outubro, a impossibilidade de uma medida de despejo antecipatória, ou seja, sem uma sentença definitiva. E aí foi muita polêmica, os jornais acabaram noticiando que aquelas pessoas não iriam pagar mais o aluguel, mas não foi isso que aconteceu. O que houve foi apenas, está ainda ocorrendo até sexta-feira, é uma proteção àquele que é inquilino, para que ele não seja retirado do imóvel liminarmente, ou seja, no momento muito inicial do processo, no momento muito inicial da ação, sem que tenha uma sentença definitiva. Isso é importante. Então, ninguém está desonerado de pagar o aluguel por conta da pandemia. Isso é muito importante. O que pode haver é uma tentativa de renegociação. Tá? É isso. Professora, só um breve comentário. Eu acho que isso até, assim, nos lembra um pouco muito do que a gente falou na live passada, né? Que nesses momentos, pelo menos, não que seja uma recomendação, mas que se fosse partir um pouco da opinião de cada um, o que seria a saída mais fácil seria a negociação entre as partes, realmente estabelecer uma conversa, tentar chegar a um acordo, porque a gente sabe que hoje em dia um processo judicial às vezes é muito longo, demora muito para que o juiz, né, para que a sentença possa satisfazer o que a parte de fato precisa naquele processo, e a pandemia é uma situação muito atípica. Eu acho que, assim, pelo menos a geração de pelo menos 50, 60, 70 anos atrás, ninguém nunca conviveu com uma situação desse porte. Então, assim, eu acho também que é bom estarmos solícitos para ouvir o que o outro tem a falar, né? Igual o Roniel falou bem no início da explanação dele, que essa lei de locações que ele está falando, ela tem o intuito de resguardar o locatário. Mas, assim, há também o locatário, a pessoa que está alugando, né, aquele imóvel, mas também há pessoas que entendem que a gente precisa resguardar o locador, a pessoa que aluga. Tem decisões recentes no âmbito da pandemia que falam que reduzir o valor do aluguel ou deixar de pagar o aluguel também seria prejudicar o locador, porque existem pessoas que vivem, né, a subsistência dessas pessoas é basicamente através daquela renda obtida com o aluguel.
Então, por isso que a gente costuma falar muito, né, aqui nas lives, tudo depende do caso concreto, depende de quem é a pessoa que está alugando, depende de quem é a pessoa que alugou, e tentar sempre chegar num consenso, numa conversa, do tipo, poxa, meu salário foi reduzido, ou então, poxa, eu estou precisando de dinheiro, muito mais fácil do que a gente pegar toda essa demanda e levar lá para o judiciário e falar, preciso que vocês resolvam por mim. Não vai acontecer assim rápido, né? Conforme a gente precisa que seja atualmente. É verdade, exatamente, muito bem colocado. Vamos só dar um exemplo, por exemplo, aqui. Imaginando que eu seja inquilina de um contrato de locação. Eu sou servidora pública. O meu salário não foi alterado. O que houve foi mudança de trabalho. Agora trabalho remotamente. Mas eu poderia ser uma profissional liberal, uma autônoma, que trabalha com festas, ou mesmo uma empresária que teve que fechar sua loja, e por conta disso a receita caiu muito, não consigo pagar o aluguel daquela loja, também não consigo pagar o aluguel da minha casa. E aí sim haveria um motivo para tentar uma renegociação e, se necessário, recorrer ao judiciário. Isso que a Luísa falou é muito importante, até para conscientizar todo mundo aqui. Hoje existem técnicas de mediação, de conciliação, meios alternativos de resolução de conflitos, porque o judiciário está abarrotado de demandas que não andam. E as pessoas acabam ficando com as suas vidas paralisadas, esperando a resposta de um processo que nunca vem. E aí, como nunca vem, os netos é que vão saber a resposta, os bisnetos, os tataranetos. Tem inventários aí que estão rolando há mais de 30 anos, e morreu o avô, depois morreu o pai, depois morreu o filho, depois morreu o bisneto, e todo mundo foi morrendo e ninguém efetivamente herdou nada. Então, vou passar a palavra aí ao Roniel para ele continuar a explanação. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, professora Patrícia, pelas suas excelentes considerações. E tratando especificamente agora desse contrato, dessa relação jurídica, na vigência desse contrato, existem deveres que são impostos tanto ao locador quanto ao locatário. E esses deveres, um desses deveres que é necessário a gente frisar, que é algo de muita polêmica, é em relação ao pagamento dos impostos e taxas e, além disso, o prêmio de seguro complementar contra fogo. Em regra, quem paga o IPTU, o seguro do imóvel, é o locador, ou seja, o proprietário daquele bem. O fato gerador daquele imposto do IPTU é a propriedade. Sendo ele proprietário, incumbiria a ele, portanto, pela lei de locações, pagar esses tributos. Porém, é perfeitamente possível que seja estipulado no contrato que o locatário, como ocorre na prática, né, que o locatário ele pague essas despesas, tanto com o seguro complementar contra fogo, quanto em relação ao IPTU. E, em razão disso, nós devemos frisar que, muito embora essa obrigação ela pode ser transferida para o locatário, existe uma determinação imposta pelo Poder Judiciário que diz respeito que, havendo inadimplemento quanto a esse tributo de IPTU referente ao imóvel alugado, quem vai ser demandado judicialmente por esse inadimplemento vai ser sempre o proprietário, haja vista que ele é quem tem aquele registro daquele imóvel. E, em relação a isso também, é necessário a gente lembrar das despesas extraordinárias de condomínio. Pela Lei 8.245, quem paga essas despesas extraordinárias de condomínio é sempre o proprietário, podendo ele também transferir essa obrigação para o locador. Em relação à despesa extraordinária, são aquelas despesas que não são gastos rotineiros de manutenção do edifício. São aquilo que foge do comum, como, por exemplo, uma pintura da fachada do imóvel, uma reforma na fachada do imóvel, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa desses empregados, aquilo que geralmente não é um gasto comum no condomínio, ou seja, como o próprio nome já é sugestivo, né, são as despesas extraordinárias. E aí, em relação a isso, pode haver também a estipulação para transferir ao locatário. E, além disso, o locatário ele fica responsável pelas despesas ordinárias de condomínio, aqueles salários, aqueles encargos trabalhistas, consumo de água, esgoto, luz, manutenção e conservação de instalação e equipamentos elétricos, ou seja, todas aquelas despesas que já era cotidiano, já era comum que houvesse esses encargos. E, em relação a isso,
havendo estipulação nesse contrato, o locatário ele ficaria, portanto, ao encargo dele quitar as despesas ordinárias e extraordinárias. Outra questão que é polêmica, é sempre alvo de muitas dúvidas, é em relação à venda do imóvel durante a vigência do contrato de locação. Poderia haver, o novo proprietário desse bem, poderia reaver esse bem, haja vista que ele o adquiriu e não foi ele quem firmou esse contrato de locação? Sim, pela regra da lei, o novo proprietário ele pode denunciar o contrato pedindo a desocupação do imóvel por parte do locatário. E isso ele tem o prazo, e o locatário, por sua vez, ele vai ter o prazo de 90 dias para desocupação. A exceção é no caso de o proprietário, aquele que alugou o imóvel, o locatário, haver nesse contrato uma cláusula de vigência que determina que, ainda que houver alienação daquele imóvel, inclusive num contrato por prazo determinado, aí a gente nota a importância de haver uma estipulação de um prazo determinado no contrato de locação e averbar junto à matrícula desse imóvel. Então, portanto, havendo a averbação, havendo a estipulação por prazo determinado e a cláusula de vigência, esse novo proprietário estaria, sim, incumbido a respeitar o período firmado no contrato de locação. Aí, mais uma vez, a gente reforça a questão do registro. Todo o imóvel, ele existe um registro para ele. E na matrícula desse imóvel, é possível haver a averbação desse contrato. Isso irá fazer com que todos sejam obrigados a respeitá-lo, porque foi dado publicidade ao ato. Então, o proprietário estaria, o adquirente do imóvel, portanto, o novo proprietário deveria respeitar esse contrato. E, portanto, não havendo o prazo de 90 dias para denúncia, a gente entende que aquele novo proprietário ele vai permanecer com aquele contrato de locação. Muito embora ele adquiriu, ele prefere ter o uso remunerado daquele bem. Então, haveria, no caso, a permanência, a concordância, se seria uma espécie de concordância tácita, né? Ou seja, muito embora ele não tenha expressamente informado o seu desejo de manter o contrato, por não manifestar no prazo, a lei entende que ele queria, sim, permanecer com esse contrato e ter remuneração pelo uso desse bem. Eu queria só fazer uma observação, desculpa, eu acabei te interrompendo, só para o pessoal entender uma coisa. Gente, se alguém é proprietário de um imóvel, ele tem, a princípio, todos os poderes relativos àquele imóvel. Essa pessoa pode usar, pode fruir, pode dispor, pode reivindicar, em outras palavras. Pode morar lá, pode alugar, pode vender, pode emprestar, pode fazer o que ela quiser dentro de alguns limites, ok? E se esse imóvel está alugado, é importante que vocês saibam que aquele proprietário não perde o direito de vender esse imóvel para uma outra pessoa. Ele não vai poder, durante o prazo do contrato, alugar este imóvel para outra pessoa, porque seria um outro contrato incompatível com um contrato que já está em vigor. Mas se ele quiser vender, o contrato de locação não priva o proprietário desse poder de disposição. Priva apenas do uso, da posse direta. Porque essa posse direta, ou seja, esse direito de morar, vamos dizer assim, entre aspas, para vocês entenderem, ele pode transferir, transfere, nesse caso, mediante remuneração. Mas ele continua podendo vender o bem. Então, se ele pode vender o bem, a questão que se coloca é a seguinte: o que acontece se o dono do imóvel no qual eu moro vende esse imóvel para um terceiro? E aí a resposta é exatamente essa que o Roniel colocou. Caso você vá alugar um imóvel e você queira se proteger dessa possibilidade, você tem que fazer o quê? Não da possibilidade da pessoa vender, porque ela sempre vai poder. O que ele está colocando aqui é a possibilidade de ter um novo proprietário que queira extinguir o contrato de locação e retomar o imóvel. Para que isso não aconteça, quem vai alugar, quem quer ter a garantia de que vai ficar lá durante esse período, deve colocar uma cláusula lá de vigência desse contrato, ou seja, o contrato vai continuar em vigor, mesmo no caso de alienação. E além dessa cláusula, o contrato tem que ser registrado, tem que ser levado a registro no Registro Geral de Imóveis. Isso aí é muito importante, a maioria das pessoas não faz. Por quê? Porque é algo caro, tá?
e muitos desconhecem essa possibilidade. E o que acaba acontecendo na prática é que quando o proprietário vende, fica a critério daquele novo proprietário manter ou não o contrato. Ele pode querer ter uma renda. Pode ser interessante para ele, esse novo proprietário, ter uma renda, mas pode ser que ele queira o imóvel para morar. E aí ele vai ter que pretender a resolução desse contrato, a desocupação do imóvel. Pode continuar, Roniel, só para dar um pequeno... professora, a importância também da gente colocar um contrato por prazo determinado. Roniel. Sim, pode falar. Posso só fazer uma consideração só nisso que a professora Patrícia também falou? O Roniel já tinha mencionado também no início da fala dele, mas é uma coisa que eu acho que é um hábito brasileiro nosso e que a gente precisa cada vez mais se resguardar contra esse tipo de situação. A professora Patrícia falou sobre a importância dessa cláusula no contrato, e é muito importante também que se tenha um contrato. Comumente as pessoas, assim, a gente costuma fazer um negócio, chama negócio de boca, né? Aluguei uma casa, nananã, de boca. Amanhã ou depois acontece uma situação grave, algo que você precise de uma comprovação documental, você precisa de um papel para falar, olha, mas a gente tinha combinado isso daqui. Quem vai poder tirar esse papel? Ninguém. Então, assim, a gente tem que parar com esse hábito de fazer negócio de boca, principalmente porque aluguel principalmente residencial, né? Normalmente está indo você, toda a sua família ali para morar dentro daquela residência, a gente precisa se resguardar. Então, também frisando a importância da gente estabelecer negócios escritos, realizar o contrato, colocar um contrato no papel, não apenas fazer um negócio de boca. Era isso, Roniel, obrigada. Exatamente, Luiz. Obrigado pela sua colocação, e até fazendo um paralelo ao que você acabou de dizer, existe, quando a vigência desse contrato de locação, aquele locatário ele tem uma preferência legal no caso de venda desse imóvel, né? Então, se houver essa alienação desse imóvel, incumbe ao proprietário, anterior à venda, oferecer esse imóvel àquele inquilino nas mesmas condições que ele faria para o outro, sob pena de, se não fizer, ele, no caso, ser necessário passar esse imóvel, o locatário, né, ter o direito a adquirir esse imóvel na condição que ele foi alienado anteriormente, porque a preferência legal não foi cumprida. E como a gente comprova essa relação jurídica da locação se não há um contrato? Fica tudo muito mais difícil, muito mais inviável para as pessoas a comprovação disso. Então, é sempre prezar pela forma escrita. E, além disso, aquele proprietário que comunicar ao locatário que está vendendo, fizer essa comunicação, é sempre necessário ele fazer de uma forma escrita, dando ciência àquele locatário que aquele imóvel está sendo vendido, quais são as condições, e se aquele locatário gostaria de adquiri-lo nas mesmas condições que está sendo alienado a terceiro. Porque caso haja uma violação ou uma alegação de violação a essa preferência legal, ele terá meios para se exonerar daquele dever que anteriormente ele poderia ser incumbido de transferir a propriedade daquele bem para aquele locatário em razão desse descumprimento legal. E, além disso, é necessário a gente lembrar que o locatário, quando assume essa posição de adquirir o imóvel nas mesmas condições, se posteriormente ele desistir, a lei prevê que essa desistência do negócio pode acarretar em prejuízos para ele, porque se você... a gente, nos contratos, quando a gente estuda, a gente tem sempre um princípio que a gente chama de boa-fé objetiva. É um padrão de conduta que a gente espera que as partes ajam. As partes precisam de agir com lealdade. E, a partir do momento em que aquele locatário diz querer adquirir um imóvel naquelas condições e posteriormente descumpre ao que foi dito, ele haverá de ser responsabilizado, pois ele gerou um prejuízo para aquele proprietário que estaria alienando aquele imóvel. A professora Patrícia gostaria de fazer alguma consideração, Luísa, em relação ao direito de preferência? Não, eu acho que você já falou muito bem sobre ele. Eu só queria fazer uma colocação complementando a colocação da Luísa sobre a necessidade de ter um contrato escrito. Porque, veja bem, se você não tem nada que comprove o contrato de locação,
se você não tem nenhum documento, você pode estar neste imóvel, tendo a posse, a título de empréstimo, você pode ter invadido esse imóvel e você não vai ter como provar nada. Então, é importante, como é que você vai provar um contrato de locação? Você pode comprovar por escrito. Se você não tiver nenhum documento, você tem testemunhas, você tem outros meios de prova, claro, mas aí é muito mais difícil você ter uma garantia da data em que esse contrato foi celebrado, do prazo, é um tema que a gente vai falar agora, o prazo nos contratos de locação. A lei traz algumas diretrizes bem gerais sobre o prazo, deixando as partes bem livres. Tá? Então, é interessante que a gente tenha sempre um contrato documentado. Fazendo só um adendo aqui, não se refere exatamente ao contrato de locação, mas serve para os outros contratos. Quando você vai fazer, por exemplo, um reparo na sua cozinha, com um cano que vazou, ou você vai colocar um piso na sua cozinha, você faz um contrato de boca com o pedreiro ou com aquele empreiteiro. E o que acontece normalmente no meio desse contrato? O que era 1.000 vira 5. O que eram 100 sacos de cimento viraram 200 ou 300. E aí sempre tem aquelas coisas, mas não sabia. E aí aquele prestador de serviço, ele quer te cobrar mais também. Ok? Então, é importante que a gente tenha sempre um instrumento por escrito para comprovar aquelas condições do contrato. Isso em qualquer contrato. Sobre o prazo, eu queria que um de vocês pudesse esclarecer um pouco, talvez o Roniel ou a Luísa, começando pelo Roniel com as perguntas também da Luísa, sobre o prazo desse contrato. Quais são os prazos do contrato de locação? Existe algum prazo obrigatório previsto pela lei? Porque todo mundo costuma falar o prazo de 30 meses, 2 anos e meio. É possível fazer por mais tempo, por menos tempo? Esse prazo é obrigatório? Eu queria ouvir vocês. Então, professora... Em relação ao prazo... Pode falar, Luísa, fica à vontade. Via de regra, a gente vê mesmo que no caso das locações residenciais urbanas, a gente tem muito esse costume de ouvir as pessoas falarem que comumente foi estabelecido um prazo de 30 meses, como se fosse até algo habitual. Na realidade, a lei não prevê um prazo mínimo. Quando você realiza um contrato de locação, a lei não prevê um prazo mínimo. Mas para cada prazo estabelecido, por exemplo, eu posso estabelecer um contrato de aluguel, vou alugar a casa da professora Patrícia. Quero alugar por 12 meses. Ao final desse contrato, a gente tem consequências jurídicas diferentes do que se a gente alugar por 30 meses. Então, a estipulação do prazo de 30 meses normalmente está relacionada ao que vai acontecer depois desses 30 meses. Por quê? Por que ficou tão convencionado que o prazo da locação residencial urbana seria de 30 meses? Porque ao final desses 30 meses, a pessoa quem aluga o apartamento, no caso a professora Patrícia que está alugando um apartamento para mim, pode falar, Luísa, acabou o nosso prazo, preciso que você tire as suas coisas, não devemos mais nada um para o outro, o que já não pode acontecer no caso de serem estipulados prazos menores. Acho que é assim, por isso que virou o costume que o prazo estipulado seja de 30 meses. Mas, via de regra, a lei não estipula nenhum prazo mínimo para essa locação residencial. Isso mesmo. E só fazendo um adendo, a colocação da Luísa, é que quando a gente fixa um contrato de locação pelo período inferior a 30 meses, não havendo a manifestação das partes após o fim desse contrato, ele se prorroga por prazo indeterminado. E no caso específico da fixação de um contrato inferior a 30 meses, essa denúncia, que a gente chama de denúncia, no caso, o pedido para reaver esse imóvel locado, essa denúncia ela tem que ser uma denúncia que a gente chama de denúncia cheia. Tem que haver um motivo específico para aquele locador reaver um imóvel que está sendo utilizado pelo locatário. E aí a gente tem uma questão específica de, havendo a fixação, portanto, pelo prazo inferior a 30 meses, prorrogou por prazo indeterminado, nesses casos em específico, aquele locatário o locador só poderia reaver aquele imóvel 5 anos após. Então, a gente teria muito problema em relação a isso, não é, professora Patrícia? Exatamente.
Por essas razões é que, na prática, convencionou-se, se você for alugar com qualquer pessoa ou através de uma imobiliária intermediária, eles vão te propor um contrato de 30 meses. Por quê? Porque esse contrato traz mais garantias para ambas as partes. Justamente por essa razão. Durante esse contrato de locação, vamos trabalhar com essa hipótese, 30 meses, que é a hipótese mais conhecida. Depois falamos das outras hipóteses, menos conhecidas. Durante esse período, aquela pessoa que é o inquilino tem a garantia de que vai permanecer neste bem enquanto pagar em dia. E que aquele proprietário não vai poder reaver esse bem sem nenhum motivo, sem justificativa. Chegar a falar no meio do contrato, olha, agora eu quero meu bem de volta. Isso não pode acontecer. Então, é uma garantia para aquela pessoa que está alugando. Por quê? Porque se trata de direito à moradia. Quem mora em imóvel alugado, quem já se mudou, sabe o transtorno que é. Então, imagine subitamente o contratante chegar para você e falar, olha, você vai ter que sair agora. E a pessoa tem que sair, tem que se mudar, e etc, etc. E mesmo também, se isso acontecer, é necessário que haja um prazo razoável para que aquele contratante venha a desocupar o imóvel. Não pode ser assim, quero que você saia hoje e o inquilino vai ter que sair. Então, existe essa proteção legal para o inquilino. E também acaba sendo uma proteção legal para o proprietário, que é o locador. Por quê? Porque quando esse contrato termina, aquele proprietário pode falar, olha, acabou o contrato, como a Luísa disse, não devemos mais nada um ao outro. Você pode me devolver esse imóvel porque o prazo acabou. E ele não precisa explicar porque ele quer o imóvel, ele não precisa justificar, ele quer porque é dele. É dele, vai ser devolvido para ele e pronto. Se eu tenho um contrato com prazo inferior a 30 meses, 12 meses, a circunstância muda, porque a lei considera que aí esse prazo, ele acaba gerando, que é um prazo muito reduzido, pode gerar uma posição muito inferior para aquele inquilino, pode gerar uma insegurança jurídica muito grande para aquele inquilino. Então, aí tem uma proteção. Quando esse prazo finda, considera-se que esse contrato foi prorrogado por prazo indeterminado. E aí existem outras garantias legais. Então, quando você for assinar um contrato, seja proprietário ou você seja inquilino, é importante saber que tem alguns cuidados. O prazo interfere, porque em alguns casos o prazo pode não ser só o prazo que está no contrato. Se o contrato for inferior a 30 meses, existe uma prorrogação automática, que pode até se prolongar por 5 anos. Então, você tem que verificar se isso é interessante ou não. Para quem quer ficar com o imóvel alugado por 5 anos, algo interessante. Para quem quer retomar esse imóvel quanto antes, não é interessante. Ok? Eu acho também, professora, nesse caso do prazo dos 30 meses, é interessante também a gente levantar aqui a questão do que acontece depois que esses 30 meses acabam. Por exemplo, você me alugou uma casa. Terminados esses 30 meses, nem eu te devolvi o apartamento, nem você me pediu o apartamento. E aí, o que vai acontecer? Como é que as águas dessa história vão rolar depois disso? Eu acho interessante a gente comentar que o prazo começa a ser indeterminado. Como o Raniel falou, o prazo indeterminado, na realidade, o que isso quer dizer com prazo determinado é que quando você assina um contrato de locação, você assina com um prazo certo. Por exemplo, que a gente falou aqui de 30 meses. O que é o prazo indeterminado? É o que a gente não tem noção de quanto tempo vai durar. Pode ser que ele dure mais 1 mês, mais 2 meses, mais 3 meses, mais 3 anos. Vai correr por quanto tempo as partes não se manifestarem. Então, nos casos em que o contrato, com a finalização desses meses, com o passado desses 30 meses, nem a pessoa que alugou pediu a casa, devolveu a casa, e nem a pessoa que te alugou aquele imóvel, o locador pediu para você de volta aquele imóvel, esse prazo começa a correr por tempo indeterminado. E qualquer uma das partes que quiser devolver o imóvel, tanto o inquilino quanto o proprietário,
precisa notificar a Ultra num prazo mínimo de 30 dias, correto? Todo mundo concorda? E só fazendo uma colocação aqui, é que esse prazo de 30 meses do contrato não necessariamente é o prazo em que o locatário tem para devolver o imóvel sem que ele tenha que pagar uma multa. A gente pode fixar um contrato pelo período de 30 meses e determinar que após um ano da vigência daquele contrato, o locatário pode devolver aquele imóvel sem pagar nenhuma respectiva multa pela, no caso, devolução daquele bem. Mas é sempre interessante olhar em relação a esses prazos contratuais. Isso é muito interessante. Vou fazer um esclarecimento sobre essa questão da multa e da duração do contrato. Quando nós temos um contrato por prazo determinado, a ideia é que as partes cumpram fielmente esse contrato pelo prazo estabelecido. Ponto. Caso uma das partes venha a descumprir esse contrato, ela vai incidir numa multa, uma multa contratual. E essa multa, como ela é calculada? A lei não determina uma fórmula específica. Só determina que será pactuada pelas partes. O que as partes fazem, normalmente nos contratos, é estabelecer uma multa proporcional ao período que ainda falta para finalizar o contrato. Então, é calculada uma multa proporcional. Então, vejam só. Celebrei um contrato de locação por 30 meses. Sou inquilina. Tá? Eu tenho que cumprir esse contrato por 30 meses? Sim. Mas se eu quiser entregar o imóvel antes do prazo, eu posso? Posso. Só que aí estou sujeita à multa contratualmente prevista. Não existe nenhuma abusividade no fato de ter uma multa contratualmente prevista. Por quê? Porque eu estou extinguindo um contrato antes do tempo. Eu criei uma expectativa na outra parte, uma expectativa de que ela receberia uma renda, um aluguel, durante aquele período. Então, se eu quiser resolver o contrato, se eu quiser desfazer o contrato, eu pago a multa e o contrato está desfeito. Por outro lado, o proprietário, considerando esse contrato aí de 30 meses, ele não vai poder desfazer esse contrato sem um motivo justificado, ok? Ele não vai poder para trazer... justificado, por exemplo, ele precisa do imóvel para morar, um parente seu precisa para morar, e etc, etc. Então, essa ideia da multa é aplicável também para ambas as partes. Multa é para aquela pessoa que descumpre uma obrigação contratual. E uma cláusula interessante que o Roniel colocou, que eu recomendo que quem vai alugar um imóvel coloque, é mais interessante para quem está alugando, é a cláusula de 12 meses. O que é a cláusula de 12 meses? É o que ele disse, que se o contrato for findo, for resolvido após 12 meses, mesmo ele tendo 30 meses, essa cláusula pode prever que a parte não vai pagar multa. Nem o proprietário, nem o inquilino. É uma cláusula de garantia. Então, por exemplo, você vai se mudar e quer morar num bairro novo. Você não sabe se você vai gostar daquele bairro. E aí, se você não gostar do bairro, não gostar da casa, vai ter que ficar ali 2 anos e meio. O que você faz? Você pede para a imobiliária, para o advogado que está tratando, inserir uma cláusula de multa, de isenção de multa, se o contrato for desfeito durante os primeiros 12 meses da sua duração. Isso é bem importante. É uma situação bem importante. E em relação a multas, só uma curiosidade, é que hoje em dia tem se formado novos contratos de locação, como eu disse, a lei ela não regula somente para fins residenciais, em que é pactuado entre aquele locatário e aquele locador a reforma de imóvel pelo locador. Eu, Roniel, sou locatário, quero locar um imóvel nas seguintes condições, com as seguintes especificações. Eu passo para aquele locador, ele realiza a reforma naquele imóvel de acordo com as minhas necessidades e eu vou pactuar com ele o pagamento de um preço pelo uso daquele bem. E nesse caso em específico, a violação desse contrato, o pedido de resolução desse contrato por parte do locatário, a gente tem uma quebra daquela regra da multa contratual, pois aquele locador ele fez uma reforma no imóvel, ele acreditou que eu ficaria durante o prazo pactuado. Nesse caso em específico, a multa vai ser o que foi firmado naquele contrato, sem redução proporcional, sem esse viés mais protetivo àquele locatário. Tem uma pergunta aqui, muito obrigada, Roniel. Uma pergunta aqui, Roniel, também para a Luísa, aqui no chat. O Luiz Felipe, ele perguntou
como é feito o reajuste no valor do aluguel. Eu acho que você falou no início, mas só explica mais uma vez para ficar mais clara a exposição. Sim. No caso, o reajuste do valor do aluguel, ele é sempre fixado por um índice, que é o Índice Geral de Preços, GPM, que geralmente está numa cláusula contratual. E esse reajuste é medido pelo valor da inflação. Porque se houve, por exemplo, foi pactuado entre mim e a professora Patrícia o pagamento do aluguel de R$ 700, durante um período de um ano, em razão da inflação, pode ser que o poder de compra daqueles R$ 700 não seja o mesmo. E aí a gente tem um índice para medir qual que é essa variação da inflação, que seria o GPM. Então, calculado qual seria essa variação, há um reajuste do aluguel. Geralmente não é muito, seria um exemplo hipotético, uma variação para R$ 40, R$ 50, aí, hipoteticamente falando. Não é uma variação muito grande. O que é diferente de estipular um novo preço para a locação, que aí é de livre acordo entre eles. Mas o reajuste é sempre anualmente pelo GPM. E o proprietário também, o locador, ele pode isentar aquele inquilino do reajuste. Ele não exige o reajuste. É importante também que o índice tem que estar contratualmente previsto. Se não tiver, o índice padrão, o IGPM, mas seria bom sempre ter uma previsão. Tá? E uma outra questão também que eu queria falar aqui, a gente ainda tem alguns minutos, algumas questões que geram polêmica. A primeira delas é sobre as visitas no imóvel. Se o proprietário pode adentrar no imóvel a qualquer momento para fiscalizar se o imóvel dele está sendo bem cuidado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E uma outra questão muito interessante também são sobre as obras, as benfeitorias que o inquilino faz no imóvel. Como é que tem que se dar essas benfeitorias e se ele tem direito à indenização ou não. Vou passar um pouquinho a palavra para a Luísa e depois o Roniel responde em seguida. Então, professora, essa questão das obras eu acho que é muito bom e muito esclarecedor a gente trazer um pouco aqui. Sempre tem aquela questão, né, de quem é a responsabilidade de fazer essa obra, mas se eu fizer a obra ele vai me pagar, não vai me pagar. Enfim, o inquilino que está dentro daquele imóvel residencial, ou seja, que está dentro do apartamento, da casa que ele alugou, ele pode sim fazer obra dentro daquele imóvel e ser ressarcido em algumas hipóteses. Por exemplo, se você está morando numa casa e o cano da cozinha estourou, e se você não começar uma obra ali imediatamente, a casa inteira vai alagar, você vai comprometer os seus móveis, os seus eletrodomésticos, e aí, o seu locador, ele é obrigado a te ressarcir? Nesse caso em que as obras são necessárias para conservar ou manter aquele imóvel, né, evitar a sua deterioração, o inquilino pode sim fazer a obra, sem necessária autorização do locador, do proprietário, e ele terá que ressarcir aquele inquilino. Mas veja, apenas no caso em que aquela obra for extremamente necessária para a manutenção de toda a estrutura do bem. Já aquelas obras que, no caso, são realizadas com o intuito de facilitar o uso do imóvel, ou seja, que vão trazer um certo tipo de melhoramento para aquele imóvel, elas podem, sim, ser indenizadas ao inquilino, mas desde que você fale com o seu locador antes. Por exemplo, eu vou trocar essa porta de entrada da minha casa porque eu acredito que ela vai facilitar o uso, assim, a entrada e a saída da minha casa. Você vai me reembolsar? Bom, isso daí vai depender da anuência do locador, porque essa não é uma obra necessária para manter toda a estrutura daquele imóvel. Agora, se você quer fazer uma obra, a gente fala a título de embelezamento, o seu locador, você como inquilino, ele não tem obrigação nenhuma de te ressarcir aquela obra. Por exemplo, você fez uma piscina, você quer que o seu locador, né, te indenize por aquele valor. Ele não tem a obrigação de fazer isso, porque aquela obra foi meramente para embelezar aquele imóvel.
Então, você pode até pegar e levar aquela piscina embora no final do contrato de locação, se não comprometer a estrutura do imóvel. Mas o seu locador não tem a obrigação de te ressarcir aquela obra. Exatamente. E Aqui outra tem... questão também é que seria, no caso, a lei tem essas determinações. Será que poderia haver um contrato firmado entre aquele locador e aquele locatário, dizendo que essas obrigações não haverá o ressarcimento dessas benfeitorias, essas reformas, como a Luísa explicou? No caso, essa questão foi parar no judiciário e o judiciário entendeu que pode sim haver a livre estipulação entre as partes, convencionando que, no caso dessas reformas, não haveria a indenização do locatário pelo locador. Exatamente. E aqui a gente tem uma pergunta do Daniel Luiz, perguntando o seguinte: ele disse que houve um problema com infestação de cupins no decorrer de um contrato de locação. E o inquilino já estava no imóvel. De quem é a responsabilidade por exterminar a praga? Bom, essa é uma pergunta bastante difícil, porque nós temos que ver se a praga já existia no momento em que o contrato foi celebrado ou se passou, perdão, a existir posteriormente. E essa é uma situação delicada, porque nem sempre é fácil definir o início da infestação. Em resumo, se o locador entregou o imóvel com cupim, ele tem que pagar pelos procedimentos para desinfectar, dedetizar o imóvel. Se o problema apareceu depois, seria responsabilidade do locatário, porque ele também está usando o imóvel. Então, é sempre muito delicada essa situação das despesas ordinárias e extraordinárias, porque, como o Roniel colocou também antes, é ainda possível que esse imóvel alugado seja um apartamento em prédio residencial. Então, tem a responsabilidade do condomínio ainda e a responsabilidade pela cota parte de cada um dos condôminos. E aí o entendimento é de que as despesas, aquelas despesas que forem ordinárias, ficam a critérios daquela pessoa que está morando, porque é ela que está usando, e as extraordinárias do proprietário. Não tem uma regra para dizer que sempre vai ser responsabilidade do proprietário ou sempre vai ser responsabilidade do inquilino. A gente tem que ver qual é a fonte, qual é a origem. Então, em relação à sua pergunta, Daniel, temos que investigar o foco, a origem desse foco. Se o imóvel foi entregue com o cupim, responsabilidade daquele proprietário. Caso não tenha sido assim, seria responsabilidade do locatário. E sempre isso gera muita discussão. Eu acho que legal, professora, da pergunta do Daniel é a gente lembrar da importância da vistoria, né? Realizada antes do inquilino entrar naquele imóvel, né? A gente fala entrar no imóvel, assim. Então, antes de você alugar um imóvel, você vai realizar a vistoria daquele imóvel. Sempre por escrito, que nem a gente ressaltou aqui a importância de não fazer nada de boca. Então, você vá até aquele imóvel e analise todos os cantinhos que você puder, como está o estado de conservação das portas, das lâmpadas, das pias, para evitar situações como essa, né, professora? Com fotos. As boas imobiliárias fazem um laudo descritivo, tiram foto de tudo, e quando você tem que devolver o imóvel, tudo ali é computado. Então, se tinha uma maçaneta, por exemplo, que não estava boa, eles vão colocar maçaneta em estado tal. E aí, na hora de você devolver o imóvel, você vai devolver no estado em que o imóvel se encontrava. Isso é muito interessante. Tem essa questão da pintura. Isso é pactuado. Se você vai pintar o imóvel quando sair, ou se você pinta antes de entrar. Aí, tudo isso é negociado entre os contratantes. E já caminhando aqui também para o final e respondendo a uma questão que eu coloquei, que acabou não sendo respondida, porque a gente tratou de outra questão, em relação às visitas no imóvel, é importante ressaltar que o proprietário não pode entrar a qualquer hora e a qualquer momento no imóvel alegando que ele é o dono do bem. Caso seja necessário realizar uma vistoria, uma eventual vistoria por conta de uma obra, etc., isso tem que ser agendado. E mesmo que esse proprietário queira vender
ele vai ter que agendar horários para visitação. Por quê, gente? Porque o proprietário continua sendo dono? Continua. Mas ele cedeu o uso do bem para outra pessoa mediante remuneração. Então, agora ele não pode usar o bem. Então, ele não pode adentrar em qualquer momento, ter uma cópia da chave e dar uma incerta para ver se aquele inquilino está conservando bem ou não o imóvel. Esse comportamento é um exercício abusivo do próprio direito, não encontra respaldo na lei. Ok? Vocês têm mais alguma colocação? Já estamos aqui chegando aqui quase 1 hora, praticamente. Queria saber se vocês têm aqui mais uma colocação, se mais alguém tem uma pergunta para a gente já ir caminhando. Pode falar, Roniel. E dentre esses deveres, né, quando a gente fala sobre os deveres daquele locador, garantir o uso pacífico do imóvel é um dever incumbido a ele. Então, se ele não está garantindo, se ele está, no caso, promovendo visitas no imóvel sem avisar aquele locador, poderia, no caso, estar ocorrendo uma turbação, que a gente chama, aquela posse, né, que é aquele possuidor direto daquele bem, daquele imóvel, ele não está conseguindo fazer o uso. E ele poderia, inclusive, intentar uma ação judicial para assegurar o uso pacífico daquele bem em detrimento do próprio proprietário, pois o fato dele ser proprietário não assegura a ele fazer o que bem entende. Então, ele precisa, no caso, assegurar esse uso pacífico do imóvel. Seria basicamente isso, professora. Exatamente. Só fazendo um fechamento aqui e uma ligação com as outras lives, vejam só, nós estamos aqui aos poucos aprendendo que o fato de alguém ser proprietário de um bem não significa que ele possa fazer tudo que ele quer e o que lhe vier à telha. Tem a questão da vizinhança, tem a questão do condomínio, tem a questão de outros contratos que estão ligados a essa propriedade. Lembrando sempre, que aquele ditado, o meu direito termina onde começa o direito do outro, é verdadeiro e acaba por inspirar também a legislação. Então, temos que evitar o abuso do direito em relação aos direitos dos demais. Tá? O Daniel está fazendo aqui uma última pergunta e ele diz assim, se o proprietário se negar a permitir a visita, mesmo agendado, não, se o locatário, ele retificou aqui, e se o locatário se recusar a permitir a visita, aí vai ser o locatário que vai estar infringindo uma obrigação contratual, porque, se necessário, ele tem sim que permitir a visita, seja por conta de venda do imóvel, que é possível, ele não pode obstar, ok? Porque, na verdade, ele está pagando pelo uso, ele não é o dono do bem, seja por um outro motivo, para verificar um reparo, para fazer uma eventual vistoria prevista em contrato, e por assim vai. Então, também o locatário não pode se negar a permitir essa visita, desde que ela seja feita em horários razoáveis e previamente pactuados. Ok? Eu acho que é isso, né? A gente vai ter que já encaminhar para o final. Eu queria agradecer muito a participação do Roniel. Essa live foi excelente, muito esclarecedora. Queria também agradecer, como sempre, a nossa querida Luísa, que faz parte desse projeto, faz parte da equipe fixa desse projeto e tem nos ajudado muito a tocar as nossas oficinas. Também queria agradecer a participação de todos os nossos ouvintes. Aos pouquinhos estamos tendo cada vez mais participantes, estamos interagindo com o nosso público. Eu vou passar a palavra também rapidinho para a Luísa e para o Roniel, para que eles possam se despedir de vocês. Muito obrigada pela participação, gente. Bom, gente, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos. Essa já é a nossa 4ª oficina. A gente gosta muito da participação de vocês, quando vocês aparecem com dúvidas. Esse é o intuito do nosso projeto. E convidar vocês para o dia 11 de novembro, quarta-feira, às 20h, aparecerem aqui de novo para mais um bate-papo. Em breve, nas nossas redes sociais, a gente vai divulgar mais detalhes sobre a nossa próxima live. Viu? Muito obrigada. Roniel, pode se despedir também, pessoal. No caso, eu gostaria de agradecer novamente a professora Patrícia pelo convite em participar do projeto, agradecer a Luísa, sempre tão proativa, disposta a ajudar,
E falar que, no caso, esse projeto, do qual eu tive a honra de ser convidado para participar, ele não se limita às lives, não, pessoal. Quem tiver dúvida, alguma eventual dúvida, pode interagir nas nossas páginas, nas redes sociais, mandar suas dúvidas, sugestões de temas para a live, que a gente vai estar sempre disposto a ajudar naquilo que for necessário. A gente, como aluno de universidade pública, fica muito feliz em poder, no caso, transmitir esse conhecimento que a gente adquiriu ao decorrer da nossa graduação. Muito obrigado por tudo e boa noite para todos. Exatamente. A ideia do projeto é justamente levar para vocês esse conhecimento que a gente produz na universidade. É sempre uma alegria aqui para mim ter os meus alunos, mostrando que eles aprenderam, mostrando que eu também, de certa maneira, a universidade cumpriu o seu papel e eu tenho tentado cumprir o meu. E é uma alegria estar com vocês aqui. Venham sempre, perguntem, participem, porque nós ficamos super felizes. Quando tem uma pergunta, quase assim, ai, que bom, tem uma pergunta, porque nós queremos responder, nós precisamos mostrar para as pessoas, né, os seus direitos, também os seus deveres. Então, muito obrigada, hoje a gente se estendeu um pouquinho. Um beijo a todos e até a nossa próxima oficina. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, até a próxima.